sou de São Paulo. Nasci em novembro de 45. E família de médico. Meu avô era médico, ele veio para Santa Casa em 1912. Depois meu pai, que se formou em 43, também trabalhou aqui até quase o tempo que ele morreu, que foi em 99. E eu cresci nesse meio e me interessei pelo assunto. Eu gostava da medicina, como eu gosto ainda. Eu fiz o vestibular em 65. Eu entrei na Escola Paulista e aqui na Santa Casa. Aí eu optei por aqui, por laços familiares, na verdade. E aí fiquei aqui, até hoje. Estou aqui, fiz a residência aqui, estudei aqui, fiz a residência aqui, trabalhei aqui até há 2 anos atrás. Eu fui presidente da Atlética, um ano, não lembro o ano, mas acho que eu estava no 4º ano. Não participava das atividades do centro acadêmico, não. Aquela época era uma época de repressão. Participei de 2 ou 3 passeatas, abaixo o governo, abaixo a ditadura, aquela história, mas deixei de lado a atividade política depois daquela época. E desde a época da residência, eu convivi intensamente aqui. No tempo de escola, como você perguntou, a minha rotina era simples, quer dizer, eu acordava de manhã, vinha para a faculdade, eu tinha um carrinho Ford Prefect, que pouca gente lembra disso, que era carro de padeiro antigamente, o vidro abria para frente, o vidro da frente. Ele não subia Augusto, eu tinha que dar a volta, ele não tinha força, que eu morava lá para baixo. E passava o dia na faculdade e de tarde ia embora, estudava um pouco à noite. Tinha atividade social um pouco com os colegas da faculdade, um pouco com os amigos que eu já tinha de tempo de ginásio e colégio, que persistem até hoje. E essa era a rotina, não era uma rotina muito variada, muito florida, não, uma rotina dura. Eu estudava bastante. Eu nunca fui um aluno bom, mas eu estudava bastante. A Toca era o ponto de encontro. Quer dizer, o primeiro anista era meio bloqueado para passear pela Toca. Havia um pessoal da 2ª turma chamados metralhas. Eles jogavam água no pessoal e não podia passar distraído por lá, que você era pego em alguma brincadeira. E a Toca era um ponto de encontro. Teve uma época em que tinha jogo de cacheta direto na Toca, que pouca gente sabe, não se pode comentar muito isso hoje em dia, mas era um tempo divertido. A Toca era um ponto de reunião, sempre foi, né? A Toca é um marco na faculdade que persiste até hoje. O saudoso Álvaro, que sempre esteve lá, conhecia todo mundo pelo nome, fazia as contas dele para a gente acertar no fim do mês ou no fim do dia, e era extraordinário. Era um ambiente muito saudável, na verdade, apesar das brincadeiras e algumas vezes um pouco exagerado, mas sempre foi um ambiente saudável. Meu pai se formou como cirurgião geral, ele trabalhou na 3ª cirurgia, que meu avô também trabalhava. E por volta, ele formou em 43, em 54, por aí, ele resolveu se dedicar à ortopedia. Aí ele foi para o pavilhão Fernandinho e ele ficou lá. E eu comecei a frequentar os plantões no 4º ano da faculdade, os plantões de ortopedia, e me interessei. Tem um fato até interessante, porque quando eu estava no 3º ano, eu fui assistir uma cirurgia de varizes, que era feita numa salinha, não era no centro cirúrgico, tinha uma salinha cirúrgica lá na 3ª cirurgia de homem, e desmaiei. Fui carregado fora porque caí duro. No 5º ano, eu fui assistir um parto, com o Piato foi fazer o parto. Também desmaiei. Aí eu falei, eu acho que o meu negócio não é cirurgia. Esse negócio de ver sangue não é comigo, eu vou fazer alguma especialidade clínica, patologia. Eu gostava de patologia porque os professores, chefiados pelo Maffei, eram extraordinários. Era uma especialidade que sempre me atraiu. Mas a partir daí eu comecei a frequentar o plantão na ortopedia, fui me acostumando e passou. Não sei o que foi,
tive 2 desmaios que eu achei que ia acabar com a minha carreira cirúrgica. E depois não, depois me dei muito bem na área cirúrgica, gosto de cirurgia, sempre gostei desde o primeiro ano de residência. Aprendi muito com os professores que eu tive uma felicidade de conviver com gente extraordinária. Professores não só com conhecimento, mas com muita habilidade cirúrgica. E isso eles conseguiram transmitir, e a minha formação eu devo a eles sem dúvida. Tenho muitas alegrias e gratificações, na verdade. Eu vivi uma época que foi uma transição no tratamento das fraturas. Que as fraturas, a grande maioria, era tratada sem cirurgia. Em 75, eu fiz um curso sobre o tratamento cirúrgico de fraturas no Rio de Janeiro. Repeti o curso em 77 e depois em 79, e me empolguei com esse assunto. E junto com alguns colegas, nós fomos os pioneiros ao tratamento cirúrgico das fraturas, pelo menos no estado de São Paulo. E isso me deu a possibilidade de estudar muito e ter uma experiência muito grande, porque o movimento aqui na Santa Casa é extraordinário. O que tinha e o que tem ainda de casos graves e frequentes é muito grande. Isso facilita o aprendizado e o treinamento dos residentes e dos médicos recém-formados. E como resultado disso, eu fui o primeiro presidente da Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico, quando ela foi fundada, e agora estou ligado mais ao trauma do que à ortopedia, na verdade. Além da formação, da graduação, que foi um período muito, muito bom. Professores extraordinários nós tivemos na nossa época, e ainda tem, evidentemente, mas eram pessoas daquele tempo que nos transmitiam conhecimento e princípios de ética e moral de uma forma muito marcante para todos nós. Na formação ortopédica propriamente, nós pudemos desenvolver porque a faculdade apoiava as iniciativas novas, nos deu a possibilidade de fazer a pós-graduação, recebi o título de doutor em 89, que eu defendi a tese. E a partir daí eu pude ajudar muita gente como orientador ou como membro de banca examinadora que foi se formando aqui na Santa Casa, recebendo o título. Isso só é possível com o apoio e o incentivo da faculdade. De outra maneira não tinha como. E a faculdade batalhou muito, mas muito mesmo, para conseguir a pós-graduação aqui. Foi muito difícil estabelecer. A primeira pós-graduação foi a cirurgia. Para nós conseguirmos na ortopedia foi uma luta árdua e felizmente deu resultado. E hoje todos os docentes da ortopedia têm título de mestre ou doutor, a maioria doutor. Então isso é uma coisa que só é possível se houver o apoio e o incentivo da faculdade. Eu fiz um estudo com vários tipos de tratamento e cheguei à conclusão que os ossos se curam se tratados com carinho e atenção. E a tese em si, essa parte, é interessante, mas não é espetacular. O que me marcou foi uma revisão que eu fiz sobre o fenômeno da cura das fraturas, da consolidação. E essa parte da tese serviu de base para muitos outros estudos, de colegas que fizeram outras teses depois e aproveitaram essa parte da tese como um assunto de base para prosseguir. Isso foi interessante, não era o que eu imaginava quando fiz a tese, mas foi aproveitado nesse sentido. Antigamente a tese era um sofrimento, né? Porque naquela ocasião os computadores eram muito simples e eu fiz tudo sozinho no computador. A parte escrita, as tabelas, estatística, gráficos, tudo lá. Mas era primitivo, eram os disquetes de 5 1/4 que não guardavam nada, você tinha que andar com pilha de disquete.
Mas foi bacana, foi uma tese que eu gostei, me tomou tempo. Não foi uma tese fenomenal como inovação na ciência médica, mas foi um trabalho bom, a gente aprende muita coisa. O médico hoje, às vezes parece que não tem tempo de conviver com o doente, não é só escutar o que ele fala, você tem que interagir de uma forma que o doente se sinta amparado. Isso às vezes é metade do tratamento ou mais. Dá atenção aos doentes. Ele tem que gostar do que faz, tem que estudar. Segundo, tem que ter um comportamento ético correto. Tem que saber o que é ética, como aplicar e seguir. E terceiro, não se desviar da moral. A ciência evolui muito rápido. De um ano para outro, as coisas mudam de valor, mudam de importância. E se o médico não acompanhar e tiver discernimento para saber o que é bom, o que é correto e o que pode ser uma coisa passageira, se não tiver esse discernimento, às vezes a gente fica meio perdido na atividade médica. Porque não pode deixar tudo que aparece virar moda, porque a tendência é essa. Surgiu novidade, isso é a melhor coisa do mundo, é assim que vai ser. Muitas vezes mas nem sempre. E uma das observações que o médico tem que fazer é ter o critério de conseguir avaliar o que é bom e o que não é bom. E isso a gente não aprende. Não tem escola que ensine. Esse conhecimento a gente adquire com a experiência e com bom senso. O bom senso é uma das atitudes talvez mais importantes na área médica. Você tem que ter bom senso no que faz. Meu pai trabalhou muito na fundação da faculdade, junto com o Dr. Emílio. E outras pessoas que se envolveram, mas meu pai apoiou muito o Dr. Emílio Attier. Ele era vice-diretor quando eu me formei. Na formatura, o Dr. Emílio passou para ele a diretoria, ele que me graduou, pôs o anel no meu dedo, foi meu pai. Que foi uma coisa muito bonita na ocasião. Mas meu pai sempre teve interesse na faculdade. Ele defendeu a tese em 67 na Escola Paulista, que aqui não havia. E uma vez que ele recebeu o título, ele veio para Santa Casa. Ele não assumiu a Escola Paulista de Medicina. Ele veio para Santa Casa para, de certa forma, organizar o pavilhão Fernandinho, a ortopedia, e permitir que a faculdade pudesse usar as dependências da ortopedia no curso de graduação e depois na residência e muito mais tarde na pós-graduação. Ele já não era mais diretor nessa época, quando começou a pós-graduação, mas ele sempre teve envolvimento com a faculdade. Era muito amigo do Dr. Emílio. Eu fui vice-diretor da faculdade há alguns anos e eu pude ver de perto o trabalho em silêncio que muitas pessoas fazem pela faculdade, que não aparece e que são admiráveis. Por isso que eu digo que uma palavra que define o que eu sinto pela faculdade é admiração.